Senador, o senhor puxou, os três, na verdade, puxaram a questão da infraestrutura rodoviária. Como é que está hoje a situação das rodovias? A gente sabe que a BR-101 ainda está em obras, já tem bastante tempo, né, não está concluído, tem problemas ainda graves para serem concluídos. Como é que está essa infraestrutura rodoviária no estado de Santa Catarina, que tem o quinto maior parque industrial do país? O que está faltando? O que está precisando para esse parque? Posso responder? Quanto à BR-101, a presidente Dilma esteve em Santa Catarina e deu ordem de serviço para uma obra importantíssima, que é a ponte na Laguna. Né? Uma ponte que vai transpor o principal obstáculo à duplicação. E há uma promessa do ministro dos Transportes de que o governo lança, agora no segundo semestre, a duplicação da BR-470, que demanda ao Porto de Itajaí, atravessando o Vale do Itajaí, o rico Vale do Itajaí, e a do BR-280, que ligaria os polos industriais importantes de Jaraguá do Sul, Joinville, ao Porto de São Francisco. Essas obras são fundamentais, essa duplicação, porque essas rodovias estão todas super congestionadas. O senhor já se antecipou, mas eu gostaria de lançar aqui para registrar a pergunta do nosso telespectador, Roberto Lustosa, que é de São José, lá em Santa Catarina. E ele pergunta exatamente o que os senhores têm feito para agilizar a execução dessas obras. Ele cita a BR-470, 280, o túnel Morro Cavalos, na BR-101, Morro dos Cavalos, e o contorno Floripa, que ele informa aqui que já estão em projetos há mais de 4 anos. Eu até gostaria de fazer uma observação em relação à pergunta e à informação que aqui deu o senador Luiz Henrique. Nós estamos agora, a partir de agora, acreditando na palavra do governo. Mas é preciso dizer que por muitos e muitos anos, o governo apenas dava notícias, mas não tomava providências. A própria BR-280, que liga Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul, aqui citada, teve 2 licitações lançadas e canceladas. A primeira delas, 3 dias antes da eleição presidencial última, e numa quase afronta às regras da democracia que não recomendam que tais providências sejam tomadas na véspera de um dia de eleições. Mas foram feitas, foram canceladas e agora nós estamos acreditando que depois das reformas no DENIT, no Ministério dos Transportes, dos escândalos ainda não esclarecidos, mas já vencidos, acabe efetivamente acontecendo a providência. A BR-470, por exemplo, tem um projeto que está em execução há muito tempo. Diz o DENIT que fica pronto daqui a pouco. Quando a gente vive num estado onde a BR-101 Sul já está no seu 8º ano de obras e ainda não tem conclusão, a gente tem o direito de desconfiar e de duvidar. Precisa fazer o teste de São Tomé. O São Tomé está ali, então eu até vou invocar isso. Eu acho que nós estamos nos últimos debates querendo acreditar de que, bancando o São Tomé, a coisa vai acontecer. Porque de tantas reuniões, o fórum parlamentar, não só as 3, mais os 16 deputados federais, que as coisas vão acontecer na 470, até a 282 tem que ir em vários lugares, até a fronteira com a Argentina, tem que melhorar, tem que fazer com que aconteça. A 101, conforme esse de São José, o São Roberto perguntou agora, o contorno e da 101, e por falar no Morro dos Cavalos, vamos ver se a coisa acontece. Eu acho que o túnel do Morro dos Cavalos, eu acho que uma luz no fundo do túnel está por vir. Tomara que não seja uma moto na contramão. Tomara que não seja uma moto na contramão. Mas eu acho que as coisas devem começar de tanto água mole e pedra dura, bater e dar, eu acho que a coisa vão... Agora é preciso responder a pergunta do telespectador. O que é que nós temos feito? Quantas audiências já tivemos? Bem que eu falei. Olha, muitas. Várias delas, nós os 3. Discursos, audiências, Quantas ações. vezes trouxemos o diretor do DENIT aqui, em reunião do Fórum Catarinense? Nós temos feito o que pudemos. Nós somos o Poder Legislativo e estamos exigindo, pedindo essas providências. Mas eu acredito que agora, como disse o senador Paulo Bauer, com essas mudanças operadas no Ministério dos Transportes, esses cronogramas acabem
efetivamente acontecendo. Senador, eu queria mudar um pouquinho o assunto da infraestrutura rodoviária para o restante da infraestrutura necessitária para a área industrial. O que está faltando ainda para esse desenvolvimento maior da indústria em Santa Catarina? Primeiro, o modal ferroviário, certo? Nós temos um grande problema, um grave problema na região oeste, né? Onde o senador Cacildo sempre teve a sua base política. Por quê? Porque o grão que alimenta os 6 milhões de suínos e os outros milhares de frangos vem, na sua grande maioria, do centro-oeste. E ele chega com um preço, no mínimo, o dobro do preço do centro-oeste, pelo custo do transporte rodoviário. Então, a ferrovia, que eu chamo a ferrovia do grão, vindo de Dourados, no Mato Grosso, até Chapecó, é uma obra fundamental para a agroindústria catarinense. Então, eu vou aproveitar a sua informação e chamar uma pergunta da jornalista da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, que ela tem uma pergunta exatamente sobre essa situação da suinocultura no país, no estado, que sempre foi muito forte e que está num momento de grave crise. Com a crise europeia, a suinocultura que exportava muito para a Europa está num momento de crise. Como resolver? Ela está perguntando um pouco sobre isso. Vamos ouvir, então, rapidamente aqui o vídeo, que é a pergunta. Santa Catarina vive uma grave crise na suinocultura. Nos últimos 18 meses, os prejuízos no estado ultrapassaram 450 milhões de reais. O problema é que faltam investimentos no setor. Hoje, por exemplo, o produtor recebe em média R$ 1,70 pelo quilo do animal, que custa para ele em torno de R$ 2,50. O resultado é que milhares de produtores desistiram do ramo. Na década de 70, por exemplo, eram 60 mil produtores no estado. No ano passado, esse número caiu para 12 mil e hoje não passa de 8 mil. 10 municípios catarinenses chegaram a decretar situação de emergência. Eu gostaria de saber o que a bancada de senadores aqui em Brasília vem fazendo para reverter esse quadro lá no estado. Bom, você sabe que nós temos uma longa luta para ampliar os mercados internacionais. Porque essa crise do suíno é a crise da oferta e da demanda. Tá? A partir do momento em que a Rússia estabeleceu um bloqueio para a carne suíno catarinense, estabeleceu-se uma grande crise. O que fizemos? Fomos ao Japão, que deve começar a comprar carne suína catarinense. Fomos ao Chile, que passou a comprar já no ano passado. Fomos aos Estados Unidos, que já realizou os vários trâmites para iniciar a comprar a nossa carne, né? Estivemos em contato com a China nesse sentido. Então, é fundamental, primeiro, ampliar os mercados de exportação. E, evidentemente, que esses mercados foram prejudicados com a desvalorização do dólar perante o real, porque nos reduziu a competitividade. Por outro lado, a outra questão, houve... Reflorestar, minimizar os impactos de obras de infraestrutura, prevenir acidentes naturais e proteger o patrimônio natural de forte apelo turístico. Senadores, o estado também tem uma bela estrutura portuária, né? Um dos melhores do país. Em 10 anos, os portos catarinenses, eles dobraram a movimentação, atraíram empresas de comércio exterior, geraram muitos empregos, aumentou a entrada de mercadorias e segundo o governo do estado, Santa Catarina arrecada 950 milhões de reais por ano só com importações. Mas agora o estado está ameaçado para perder o espaço para outros estados, por exemplo, o Porto de Santos, em função da Resolução 72 que o Senado Federal aprovou, apesar de todo o protesto da bancada de Santa Catarina, de Espírito Santo e Goiás. Então, eu gostaria de começar perguntando para o senador Calcido Maldani que efeitos, que impacto essa mudança que entra em vigor a partir de janeiro de 2013, quando as alíquotas de ICMS são todas unificadas e para todos os estados em 4%, e Santa Catarina perde aí esse atrativo que tem, né, na forma de incentivo às empresas.
Pois bem, com a saudação a todos, eu quero aqui aos colegas, Luiz Henrique, Paulo Bauer, e Antônia, você, Jônia, e aos telespectadores. Foi uma luta muito dura, e nós catarinenses, e o Espírito Santo, e Goiás, e alguns outros estados, na Comissão de Economia, principalmente, foi uma caminhada não fácil. Tá? Foi um impacto bastante violento, sem dúvida alguma, para nós catarinenses, com essa concentração, como você mesmo disse, que vai ficar mais para o centro maior de São Paulo. A ideia é a descentralização, as empresas acreditaram, houve investimentos fortes na infraestrutura, a preparação desses portos catarinenses, que ficaram bem, para descentralizar o desenvolvimento no Brasil e assim em outros lugares do país. E o governo federal, então, com esse tratoraço, como se diz, né, isso a gente sente até hoje, isso não é fácil, né? Está tentando compensar com algumas medidas, né? Um empréstimo do BNDES, mas esses empréstimos, naturalmente, terão que ser devolvidos. Mas é alguma coisa, estamos buscando alternativas. Está se buscando alternativas para nós não perdermos essa preparação, essa eficiência dos nossos portos, da nossa logística, da nossa infraestrutura, e para continuarmos avançando. Tanto é que nós estamos, além dessas compensações que o governo acena, nós temos levado ao Fórum Parlamentar Catarinense uma proposta de nós, no Estado, pela logística nossa, de colocarmos até uma refinaria de petróleo. Uma refinaria por quê? Porque hoje o Brasil, ele já produz suficientemente o petróleo, né? Mas ele não tem como industrializar isso. Os derivados nós ainda importamos. Nós temos 2 refinarias vizinhas ali, uma em Canoas, outra na Araucária, em Curitiba, e elas foram construídas à época para preparar, industrializar o petróleo dos países árabes, tá? E não o nosso, em vista até do pré-sal que está surgindo, que começa em Santa Catarina e vai ao Espírito Santo, a ideia de uma refinaria para... Veja, só para dar um exemplo, essa da Araucária com uma de Canoas, somando as duas, dá mais ou menos, uma pela outra, arrecado na base de R$1 bilhão por ano para os seus respectivos estados. É o equivalente ao que nós vamos deixar de arrecadar a partir de janeiro, com a resolução 72. Senador Luiz Henrique, nessa fase de transição, o que dá para ser feito? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: criou-se um mito de que os incentivos fiscais oferecidos por Santa Catarina e quase todos os estados estavam promovendo a desindustrialização. Ou seja, que a indústria estava sufocada pelas importações que eram propiciadas por esses incentivos. O que é que aconteceu nos primeiros 5 meses desse ano, após a aprovação da medida? Embora não tenha entrado em vigor ainda, mas ela já produziu seus efeitos. O que é que aconteceu nos primeiros 5 meses? A produção industrial brasileira caiu 3,4%. Então não era o problema da chamada guerra dos portos que estava inviabilizando a produção industrial. É a carga fiscal, é a ciclotomia do câmbio, é a questão dos juros, né? É a questão da infraestrutura. Agora, o que vai acontecer é o seguinte: vai acontecer uma concentração das importações pelo Porto de Santos. Só que o Porto de Santos, hoje, já não tem condições de absorver o seu movimento. E um navio esperando atracar custa, sendo um navio pequeno, $50 mil. Agora, vocês imaginam as consequências disso. Felizmente, nós temos 5 portos e nós vamos compensar a perda por essa decisão com a agilidade dos nossos portos. Senador, e não acredito que percamos tanto
quanto a gente imaginava. Então, essa questão do Porto de Santos, e eu vou passar um pouco também a bola para o senador Paulo Bauer, essa questão do Porto de Santos, atrair mais, não é porque tem melhor infraestrutura, não seria o caso de a administração portuária. Isso vale não só para Santa Catarina, mas para os outros estados também que têm portos competitivos. Investirem mais para efetivamente aumentar a competitividade desses portos, se tiverem uma infraestrutura melhor, senador Paulo Bauer? Na verdade, a opção de um importador pelo Porto de Santos tem relação com a logística, porque o transporte de uma mercadoria de Santos até um município no interior do estado de São Paulo é menos onerosa do que o transporte rodoviário de Santa Catarina até o interior de São Paulo. Por isso, Santa Catarina fez, na gestão do governador Luiz Henrique, uma política de estímulo e de incentivo para atividades portuárias em Santa Catarina. Porque quem importa de um outro país do mundo, ele precisa, obviamente, calcular os custos. Se o produto entra por Santa Catarina e tem que ser transportado até o interior de Minas, até o interior de São Paulo, tem um custo que precisa ser considerado. Agora, se não tem mais incentivo em Santa Catarina, o comprador vai preferir um porto que esteja mais perto da cidade para onde se destina o produto, ou seja, no interior de São Paulo, interior de Minas. Agora, o que eu preciso e quero observar e considerar aqui é que, lamentavelmente, o governo federal não pratica a lei do aplauso. Não faz algo que possa se considerar um gesto de reconhecimento à competência, à criatividade, ao esforço de um estado como Santa Catarina. Nós não merecemos ser punidos como fomos pelo governo federal neste caso. Um caminho seria, por exemplo, questionar a decisão no Supremo? Não, veja bem, é possível fazer isso, mas de que adianta questionar essa decisão no Supremo? Eles vão tomar outra providência que nos pune. Nós temos, por exemplo, vários casos em que podemos demonstrar para o Brasil inteiro de que Santa Catarina é um alto e um grande contribuinte para o desenvolvimento nacional. Nós somos um estado exportador, apesar do nosso tamanho, e contribuímos para o aumento das riquezas do país, das reservas monetárias do país, para a melhoria do nosso balanço de pagamentos, por exemplo, e, infelizmente, quando o governo deve estimular e incentivar, ele cria uma regra que prejudica e pune o nosso Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, levou nós três a termos uma postura firme de contrariedade em relação a essa resolução. E sabemos que o prejuízo não é apenas de arrecadação. A arrecadação se pode compensar por esta ou por aquela atividade. O senador Cacildo, por exemplo, sugeriu uma providência, a da refinaria de petróleo. Mas eu quero saber o seguinte, como é que faz para garantir e preservar o modelo econômico do Estado? Porque quem está trabalhando lá, quem estuda lá, quem levou sua família para lá, quem tem transportadora de carga montada no Estado, quem tem posto de gasolina, quem montou um hotel, tudo isso deixa de ter o mesmo desempenho e a mesma atividade a partir dessa decisão que o governo federal adotou e que puniu Santa Catarina injustamente. Senador, Agora, falando na infraestrutura... Eu gostaria só de assinalar, corroborando o que está dizendo o senador Paulo Bauer, que Santa Catarina vai se valer da infraestrutura que criou. Nenhum estado do país tem 5 portos, como nós temos. E portos modernos, como o Porto de Itapoá, que é recordista do Brasil em movimento de carga. É um porto que recebe um navio pós-Panamax, carrega e descarrega 8.000 contêineres em apenas 2 dias. Então isso tem uma vantagem no custo do frete que vai